A centralidade da puberdade. O período da puberdade destaca-se como um dos momentos mais intensos no desenvolvimento humano. As alterações pulsionais atingem um grau de importância que chama a atenção desde os primeiros estudos da psicologia. Mudanças internas profundas, tanto físicas quanto psíquicas, emergem nesse estágio como marcas inevitáveis da transição para a maturidade. Mudanças no caráter. Durante esses anos, transformações no caráter tornam-se evidentes. É um momento em que o equilíbrio psíquico se desestabiliza, surgindo comportamentos difíceis de compreender. Contradições marcantes e aparentemente irreconciliáveis manifestam-se em atitudes e sentimentos do adolescente em relação a si mesmo e aos outros. Ambivalência emocional. Os jovens demonstram um egoísmo extremo, ao mesmo tempo em que revelam surpreendente capacidade de entrega. Ainda que possam parecer autocentrados, são também capazes de afetos profundos e genuína dedicação. Alternam entre a exaltação das próprias vontades e gestos altruístas de grande intensidade. Oscilações de conduta. Na vivência social, envolvem-se com entusiasmo, mas também buscam o isolamento. Reagem com submissão intensa a líderes idealizados, porém se rebelam contra qualquer autoridade. Essa ambiguidade é expressa em escolhas contraditórias, entre vínculos passionais e rupturas abruptas, comunhão e fuga. Contrastes de valores. Observa-se a presença simultânea de materialismo e idealismo exacerbado. Podem adotar posturas ascéticas e logo depois, render-se a impulsos mais primitivos. Essa polaridade evidencia o conflito entre o superego em formação e os impulsos instintivos que emergem com força renovada. Sensibilidade e impulsividade. Apesar de por vezes agirem de maneira turbulenta e impensada, são marcados por extrema sensibilidade. Pequenas experiências podem provocar reações emocionais intensas, revelando uma instabilidade típica dessa fase. A oscilação emocional torna-se uma constante em seu modo de estar no mundo. Interpretações psicológicas. As explicações tradicionais dividem-se entre teorias fisiológicas e psíquicas. Uma corrente associa os fenômenos à ação das glândulas sexuais e às mudanças hormonais. Outra entende que as manifestações psicológicas revelam uma maturidade psíquica autônoma, paralela às transformações corporais. Ponto de convergência. Ambas as visões reconhecem a relevância extrema da puberdade para o desenvolvimento integral do sujeito. É nessa fase que se consolidam os fundamentos da vida amorosa, do exercício da sexualidade e das configurações do caráter. O ego e o id travam ali seus primeiros grandes embates estruturantes. A ausência de foco na puberdade. Embora tenha explorado extensivamente as contradições psíquicas, a psicanálise dedicou pouca atenção direta à puberdade. Em comparação com outras fases do desenvolvimento, esse período foi deixado em segundo plano nas investigações. A escassez de estudos específicos contrasta com a riqueza de análise de outras etapas. Origens da vida sexual. A explicação para essa omissão está no entendimento da sexualidade como algo anterior à adolescência. O enfoque recai sobre o início da vida, quando a sexualidade infantil dá seus primeiros sinais. As raízes do comportamento amoroso e das neuroses são buscadas nesse estágio inicial. Importância da primeira infância. É na infância que surgem as pulsões componentes e que se definem as tendências normais ou patológicas. As organizações pré-genitais moldam a capacidade de amar e lidar com os afetos. A psicanálise valoriza esse momento como estruturante do psiquismo e da vida futura. Repetições ao longo da vida. A puberdade é vista como uma repetição do período infantil, marcada por uma nova ativação da sexualidade. Esse movimento cíclico se repete no climatério, encerrando o ciclo pulsional com uma retomada das tendências antigas. Cada fase agrega novos elementos, mas também retoma aspectos já vividos. Predominância da genitalidade. Na adolescência, a maturação física traz a genitalidade para o centro das experiências psíquicas. As pulsões pré-genitais que antes dominavam são momentaneamente sobrepostas pelas genitais. É um período de conflito entre impulsos antigos e novos, entre regressão e avanço. Comparações com o climatério.
Tanto a puberdade quanto o climatério compartilham elementos estruturais semelhantes. No segundo, ocorre o declínio das funções genitais e o retorno das pulsões infantis. A ciclicidade da sexualidade evidencia o entrelaçamento entre as fases da vida e a persistência de conteúdos psíquicos primitivos, força pulsional e fragilidade do ego. Nesses 3 períodos críticos, infância, adolescência e climatério, o ID manifesta-se com intensidade. O ego, ainda em desenvolvimento ou em declínio, mostra-se menos preparado para lidar com as exigências internas e externas. Essa desproporção é fonte de instabilidade emocional e conflitos. Imutabilidade do ID. Enquanto o ego é moldado pela experiência, o ID permanece relativamente constante ao longo da vida. As moções pulsionais mantêm sua essência, prontas para ressurgir com a elevação da libido. Por isso, os padrões de desejo e fantasia repetem-se com variações mínimas nas diferentes fases da existência. Contrastes entre as fases. As diferenças entre infância e puberdade foram pouco exploradas na psicanálise. Elas derivam da notável plasticidade do ego, contrastando com a rigidez do ID. Essa mutabilidade transforma a forma como o ego reage às pulsões e utiliza seus mecanismos de defesa, conforme o estágio de desenvolvimento. Capacidades em transformação. Durante o crescimento, o ego amplia seu campo de conhecimento, controle e relações internas. Na infância ainda está se formando, na puberdade já acumula experiências e recursos. Essa evolução altera o tipo de conflito com o ID e os modos com que a mente lida com o desejo e a angústia. Relação com as pulsões. Na infância, o ego encontra exigências urgentes vindas das fases oral, anal e fálica. Os afetos ligados aos complexos de Édipo e castração são vividos com intensidade. Porém, esse ego ainda imaturo não enfrenta essas forças sozinho. Conta com mediações externas fundamentais para sua sobrevivência psíquica. Função protetora do meio. O ambiente exerce papel decisivo, protegendo o ego frágil das ameaças pulsionais. São as regras, os cuidados e os afetos dos adultos que filtram e regulam as respostas da criança. Isso evita que ela enfrente precocemente dilemas para os quais ainda não está preparada internamente. Falta de consciência das pulsões. A criança raramente percebe o conflito interno em profundidade. Seu comportamento é guiado pelas promessas de afeto e pelo medo da punição. A pressão moral e emocional vinda do meio externo molda sua conduta antes mesmo de que ela compreenda o próprio desejo ou reconheça sua angústia. Educação como aliança com o ego. As influências educativas formam uma espécie de aliança com o ego infantil. É por meio dessa colaboração que se viabiliza o controle inicial sobre as pulsões. O ego, fraco por si só, é fortalecido pelas normas e expectativas que estruturam o comportamento desde os primeiros anos. Moralidade e comportamento. A criança é classificada como boa ou má conforme sua adesão às exigências do meio. Quando se identifica com as regras, ajuda a conter seus impulsos e recebe aprovação. Quando desafia essas limitações, é rotulada negativamente. Isso define os primeiros contornos da moralidade. O papel da pedagogia. A pedagogia atua precisamente nesse ponto de tensão entre o ID e o mundo externo. Busca estratégias para reforçar a parceria entre o ego e as normas culturais. Assim, contribui para que o domínio das pulsões ocorra de forma mais estável, mediando o desenvolvimento com intervenção constante. A emergência da angústia objetiva. Na infância, ocorre um conflito interno além do alcance direto da educação. A psique representa o mundo externo na forma de angústia objetiva que antecipa dor ou punição, mesmo sem sua efetivação. Essa experiência inicial marca uma reação preditiva do ego frente às ameaças percebidas. Formação prévia ao superego. Apesar de não ser ainda um sistema moral estruturado, a angústia objetiva funciona como precursora de instâncias superiores. Trata-se de uma resposta adaptativa que governa o comportamento infantil diante de potenciais riscos, conectando fantasia, percepção e antecipação de sofrimento. Combinação com o mundo interno.
A angústia infantil se origina tanto do exterior quanto do interior. Ela se intensifica ao se combinar com pulsões que se voltam contra o próprio ego. Mesmo que as circunstâncias reais mudem, o sentimento pode permanecer, enfraquecendo sua ligação com a realidade observável. Sintomas como soluções psíquicas. Diante dessas tensões, surgem sintomas neuróticos como estratégias de equilíbrio. Eles funcionam como respostas aos embates entre desejos pulsionais e angústia. É nessa zona de conflito que se localiza a neurose infantil, e não apenas no campo educacional, como algumas abordagens defendem. Papel único da infância inicial. Há uma característica exclusiva do ego na infância que não se repete mais tarde. Ele nasce diretamente do conflito. Em outras fases já está formado e apenas reage. Mas nesse início é moldado simultaneamente pela pressão pulsional e pela angústia que o ambiente provoca. Adaptação sob pressão dual. O ego infantil é literalmente forjado entre duas forças opostas. Ele surge como uma tentativa de mediação entre os impulsos intensos do id e as exigências vindas do mundo externo. Esse equilíbrio inicial determina sua estrutura funcional nos anos subsequentes. Estabilização da estrutura do ego. Considera-se encerrada essa fase do desenvolvimento quando o ego atinge um estágio estável de funcionamento. A partir daí, ele já pode negociar entre gratificação e renúncia, delimitando até que ponto cederá às pulsões ou resistirá a elas com adiamentos e compromissos. Estabelecimento de um modus vivendi. Com esse avanço, uma convivência tensa porém estável entre ego e id é alcançada. O ego se acostuma a adiar desejos com base em experiências prévias de angústia. Essa mediação se torna um modelo psíquico que será replicado nas futuras negociações internas ao longo da vida. Início do armistício psíquico. Durante o período de latência, ocorre uma redução fisiológica das pulsões, proporcionando ao ego um tempo de respiro. Com isso, ele pode se fortalecer, expandindo suas capacidades cognitivas e sua atuação no mundo externo, que já não é mais visto como uma força invencível. Superação da dependência infantil. Ao ultrapassar a situação edípica, a criança gradualmente substitui o amor-objeto pela identificação. A dependência direta dos pais diminui, e as exigências externas passam a ser absorvidas internamente. O ego se molda com base nas figuras parentais e seus ideais. Interiorização das normas externas. Os valores transmitidos por pais e educadores se tornam parte da estrutura interna da criança. Essa incorporação dá origem a uma nova instância mental, que passa a representar os padrões exigidos pela sociedade. Essa instância é chamada de superego. Transição do medo ao sentimento de culpa. Com a formação do superego, o medo externo cede lugar a uma angústia interna. O temor à punição se transforma em culpa e autocensura. A força que antes vinha do exterior agora reside dentro do próprio ego e influencia suas decisões. Novo aliado na luta psíquica. A angústia provocada pelo superego reforça os mecanismos defensivos do ego contra as pulsões. A consciência moral toma o lugar da pressão externa, guiando o comportamento. Essa nova configuração fortalece o controle psíquico, embora não elimine as tensões. Indefinição do controle interno. Ainda que o ego demonstre maior estabilidade, continua difícil delimitar até que ponto ele controla as pulsões por conta própria. Grande parte da contenção pode ser atribuída à vigilância severa imposta pela instância moral recém-formada. Fim do intervalo estável. Esse equilíbrio alcançado no período de latência é apenas temporário. Com a chegada da puberdade, uma mudança radical ocorre. O ego perde o controle consolidado, pois há um súbito aumento na intensidade das pulsões internas. Retorno do conflito com força redobrada. A entrada da maturidade sexual física reativa antigos conflitos psíquicos. A libido reforçada desestabiliza o acordo previamente construído entre o ego e o id. As tensões internas ressurgem, reiniciando a luta que havia sido apenas suspensa. Reativação das pulsões na adolescência. Durante o período pré-puberal, há um aumento da energia pulsional, embora sem mudanças qualitativas na sexualidade.
Esse acréscimo de libido impulsiona não apenas os desejos sexuais, mas também outros impulsos do ID, como a agressividade e o apetite. Retorno de padrões infantis. Tendências orais e anais, antes suprimidas, voltam à tona. O controle conquistado sobre hábitos de higiene e condutas sociais se fragiliza. Observa-se uma inclinação à sujeira, desordem, comportamentos rudes e até cruéis, como se velhos impulsos ressurgissem com força. Fragilidade das formações do ego. As estruturas defensivas criadas no ego durante a latência parecem ameaçadas. Formações reativas anteriormente sólidas se enfraquecem e antigas fantasias, como as de natureza edípica, reaparecem com poucas alterações. O conteúdo da sexualidade infantil retorna à superfície. Ressurgimento de complexos inconscientes. Nos adolescentes, complexos como o de castração nos meninos e a inveja do órgão sexual masculino nas meninas se tornam centrais. Apesar de antigos, esses conteúdos se manifestam de forma mais consciente, por meio de pensamentos, fantasias e comportamentos recorrentes. Mudança na estrutura do ego. Diferentemente da infância, o ego agora apresenta rigidez e identidade consolidada. Já não é tão influenciável pelo ID e se recusa a ceder às pressões pulsionais. O que antes era flexibilidade agora se torna resistência frente ao retorno das antigas exigências internas. Conflito com o superego. O ego do adolescente, ao entrar em confronto com o ID, também se defronta com o superego. Ceder ao impulso já não significa apenas gratificação, mas também culpa e repressão. A estrutura interna se vê pressionada por ambos os lados, buscando manter o equilíbrio. Mecanismos de defesa reforçados. Na tentativa de se manter coeso, o ego intensifica suas estratégias defensivas. Recalque, deslocamento, negação e inversão são acionados com força. Novos sintomas podem surgir, como fobias, pensamentos compulsivos e comportamentos ritualísticos. Expressões do conflito interno. A manifestação de comportamentos transgressivos, fantasias exageradas ou sintomas neuróticos indica fases distintas do embate entre ego e ID. Quando o impulso vence, vemos ações impulsivas. Quando o ego resiste, surgem sintomas e inibições como marcas dessa disputa. Mudança qualitativa na puberdade. Com a maturidade sexual, o investimento pulsional deixa de ser genérico. A energia libidinal passa a se concentrar nas metas e objetos genitais, especialmente nos rapazes. Esse redirecionamento marca uma transformação na dinâmica psíquica do adolescente. Supressão temporária das tendências pré-genitais. As pulsões associadas às fases oral, anal e fálica perdem destaque. A genitalidade ocupa o centro da vida pulsional. Para os adultos responsáveis, isso se traduz como um aparente progresso, pois o comportamento antes problemático parece ceder. Alívio ilusório para educadores. O desaparecimento de atitudes agressivas, desorganizadas ou perversas é visto como sinal de melhora. Comportamentos agora centrados na masculinidade genital recebem avaliações mais tolerantes, mesmo que rompam com convenções sociais. Aparente superação de conflitos antigos. Quando a compensação genital, como no caso de rapazes antes passivos que assumem papéis ativos, isso não representa uma resolução real dos conflitos. A angústia de castração e os dilemas que sustentavam a conduta anterior não desaparecem, apenas recuam. Persistência subjacente das fixações. As pulsões pré-genitais continuam latentes. O desvio de atenção promovido pelo auge da libido genital é temporário. Com a diminuição desse influxo na vida adulta, conflitos mal resolvidos podem retornar com força semelhante à original. Exceções à compensação genital. Nem todos os adolescentes passam por essa reconfiguração benéfica. Aqueles com forte predominância fálica desde cedo, por exemplo, com comportamentos exibicionistas, podem experimentar uma intensificação dos conflitos ao invés de alívio. Riscos de agravamento perverso. A reorganização pulsional da puberdade não corrige automaticamente a perversão infantil.
Em certos casos, observa-se o agravamento dos sintomas, com a masculinidade adquirindo um tom exacerbado e descontrolado, sinal de um desequilíbrio psíquico. Implicações para o desenvolvimento futuro. Essas mudanças evidenciam que o progresso observado durante a puberdade nem sempre é sólido. A estabilidade do ego pode ser aparente, enquanto antigos conflitos continuam operando em níveis profundos e tendem a ressurgir na vida adulta. Valores adultos versus realidade adolescente. A avaliação do que é normal ou anormal nos desejos pulsionais baseia-se em valores da vida adulta. No entanto, o ego do adolescente não se orienta por esses critérios. O conflito entre ego e id é guiado principalmente pela intensidade das pulsões, não por sua qualidade moral ou social. Predomínio do fator quantitativo. Durante a adolescência, o ego confronta o id considerando o volume de energia pulsional, e não o tipo de desejo. A estrutura geral da psique formada na infância e na latência, define a forma como o ego responderá às novas pressões libidinais. 2 desfechos possíveis. Esse confronto pode resultar em 2 extremos. Se o id vencer, o adolescente se entregará a gratificações sem freios. Se o ego prevalecer, ele manterá a estrutura infantil, restringindo as pulsões e impondo intensas defesas, às custas de rigidez e sofrimento psíquico. Consequências da vitória do ego. Quando o ego resiste totalmente às exigências da puberdade, as defesas tornam-se permanentes. Essa rigidez compromete a adaptação futura, pois o ego permanece inflexível frente às mudanças da realidade, incapaz de se transformar. Limitações da explicação fisiológica. Seria tentador explicar esses resultados apenas pela força fisiológica das pulsões, mas a observação clínica contradiz essa hipótese. O aumento da libido não implica submissão ao id, nem sua redução garante o predomínio do ego ou superego. Relação inversa entre pulsão e defesa. Em muitos casos, quanto mais forte a exigência pulsional, mais o ego reforça seus mecanismos de defesa. A intensificação dos sintomas, inibições ou compulsões reflete justamente esse esforço para conter o id, e não uma rendição a ele. Flexibilidade relativa do ego. Quando as pulsões se tornam menos insistentes, o ego pode relaxar suas defesas e permitir algum grau de gratificação. Isso mostra que a força absoluta da libido, por si só, não é um indicador confiável dos resultados do desenvolvimento psíquico. 3 fatores determinantes. O desfecho da puberdade depende da relação entre 3 forças: a intensidade pulsional do id, a tolerância do ego moldada na latência e, sobretudo, a qualidade e eficácia dos mecanismos de defesa. Este último fator é o decisivo e varia com a constituição e trajetória individual.